Mas preste atenção, esse ano não pode terminar sem o nosso milagre. E hoje você vai sim, em nome de Jesus, levar um milagre de Deus para dentro da sua casa. Um milagre dentro de casa é o tema da pregação de hoje. Um milagre dentro de casa. Para isso a gente vai aqui, para a palavra de Deus, e nós vamos começar com Marcos capítulo 1, né? Então pegue a sua Bíblia agora e abra aí no livro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, e vamos observar aqui alguns textos, algumas histórias, né? Que o livro sagrado, esse livro aqui, a Bíblia, menciona, registra para nós. Isso aqui é a palavra de Deus, e eu creio que Deus fala conosco por meio de sua palavra. Quem já achou Marcos capítulo 1? Dê um amém aí, gente, para animar, né? Vocês estão animados ou não estão? Leva ou não leva? Ixi, só 3. Leva ou não leva o milagre hoje, hein? Vamos levar, né? Começando aqui pelo 29, o versículo 29, que começa assim, E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Diga amém. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Bom, vamos observar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, Jesus ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Amém? No texto anterior, lá da sinagoga, ali Jesus curou muitas pessoas. A sinagoga, ela representa a igreja, ela é a igreja. Então lá na igreja, de onde Jesus saíra para ir à casa de Pedro, ele curou a muitos. Agora nós estamos vendo Jesus curando muitos também, não foi só a sogra de Pedro, mas muitos enfermos e endemoniados que os demônios eram expulsos, também agora em casa, na casa de Pedro. O que significa dizer que Jesus ele pode curar em qualquer lugar. Então ele pode curar aqui na igreja, como ele pode curar lá na tua casa. O milagre de Jesus não tem limite, né? Não tem lugar. Jesus pode operar o milagre aonde ele entender que tem que operar. Ele opera onde ele quiser operar. O efetuar e o querer é do próprio Deus. Então Deus faz o que ele quer, como quer e quando quer. O que chama atenção é que quando Jesus ele entra, chega na casa de Pedro, ele logo já é comunicado. Falam a respeito da sogra de Pedro que estava numa cama cheia de febre. Olha como vale a intercessão. Como vale falar para Jesus sobre alguém. Porque o texto está dizendo aqui, está bem aqui no versículo 30, E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. E imediatamente Jesus já se colocou, já se posicionou e
curou a sogra de Pedro. A febre saiu tão imediatamente, tão instantaneamente, tão rapidamente, que ela logo se levantou e foi servir. Foi servir a todos que estavam ali. Então, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção exatamente nesse ponto, porque quando Jesus ele entra, alguém fala de alguém para ele. E vou repetir, como vale a gente falar para Deus sobre alguém? Então, se hoje você se encontra numa situação que está difícil para você, ou você tem alguém que está passando por um momento difícil, fala para Deus sobre esse alguém. Converse com Deus sobre este alguém. Na Bíblia nós vamos encontrar inúmeros casos, histórias de pessoas que intercederam a Deus pelo outro. E de pronto Deus inclinou-se a atender. Está conseguindo entender isso? O Abraão, por exemplo, ele intercedeu por Ló, seu sobrinho. E Deus o protegeu no dia da destruição de Sodoma e Gomorra. Entende isso ou não? Então são tantos casos na Bíblia de pessoas que oraram, que intercederam. Quantas vezes Moisés intercedeu a Deus pelo povo rebelde, pelo povo murmurador, que só reclamava? Quantas vezes Deus ele deixou de fazer o que ele ia fazer para atender o seu servo Moisés? Amém? Então vale a pena você falar para Deus sobre alguém. E o que mais me chama a atenção no texto é que, olha só, Jesus ele não cura só na igreja. Ele veio da sinagoga. Lá na sinagoga tinha um endemoniado lá que ele curou. Agora ele entra na casa de Pedro e ele cura na casa de Pedro. Então Jesus ele cura dentro de casa. Quando eu uso o tema um milagre dentro de casa, irmãos, é para você tomar posse, porque Jesus ele quer levar cura para dentro da sua casa. O mais importante aqui na história da cura da sogra de Pedro é que, eu olhando para o texto de uma forma panorâmica, olhando mesmo tudo que aconteceu, eu enxergo o seguinte, que dentro de casa deve ser lugar de cura. Diga assim, a minha casa tem de ser um lugar de cura. Então, se tem alguém enfermo ali, e seja qual for o tipo de enfermidade, pode ser uma enfermidade emocional, pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade na área profissional, nas finanças, pode ser uma enfermidade espiritual, a pessoa não consegue mais, tá tendo dificuldade de se conectar com Deus, de ter sua intimidade com Deus, está enferma nos sentimentos, nas emoções, compreende ou não? Está enferma no corpo, está enferma na alma. Puxa vida, hein? Então anote isso, a sua casa deve ser um lugar de cura, e Jesus quer estar lá para curar. Jesus ele precisa fazer parte da minha história, da minha vida e principalmente do meu lar, da minha casa. Amém? Seu poder e sua glória se manifesta dentro de uma igreja, mas Deus também quer que seu poder e sua glória se manifeste dentro da minha casa. Deus quer que a sua casa seja um lugar de cura, de restauração. Deus quer que a sua casa seja um lugar de libertação. Ele quer estar lá para curar, entende ou não? Ele quer estar lá para libertar.
Então esse passo, esse ponto importante aqui de Pedro, vamos até minha casa agora, Senhor. E Jesus foi até a casa de Pedro, se hospedou ali, ficou ali. Logo que ele entra, já disse, repito, logo que ele entrou, já falaram da sogra de Pedro, da sogra dele. Olha, a sogra tá ruim aí. Jesus foi lá e curou. Chegando tardinha, pôr do sol, muitos se ajuntaram ali na casa de Pedro, muitos enfermos e muitos endemoniados, está dizendo aqui o texto. E dentro daquela casa, Jesus curou a todos. Irmãos, entende que Jesus, ele não quer curar só a sua família, mas quem entra dentro da sua casa, que não é da sua casa, que não é do seu convívio diário, é uma visita que você recebe dentro da sua casa. Jesus pode curar essa pessoa quando ela entrar dentro da sua casa. E eu vou dizer, não é só, às vezes não vai precisar nem fazer uma oração, mas o ambiente vai estar tão cheio da glória de Deus, ou a presença de Jesus, ou Jesus vai estar tão presente ali, que só de entrar, ela já vai receber a sua cura e o seu milagre. Quando ela sair dali, ela vai sair uma outra pessoa. Já aconteceu com você de alguém chegar e falar assim: eu sinto paz quando eu venho aqui na tua casa, eu gosto de vir na sua casa, eu sinto uma paz quando eu entro aqui, eu me sinto tão bem quando eu estou aqui. Entende isso ou não? Então, faça da sua casa um lugar de cura, um lugar de libertação, de vida mesmo, sabe? Faça da sua casa um lugar onde Jesus vai habitar e vai operar os seus milagres. E olha que eu estou falando de um lugar físico, né? Mas eu poderia falar de um lugar espiritual, que é a nossa alma, o nosso coração. Pensa se ele habita dentro de mim, se ele está em mim. Está aqui, ó, Jesus está comigo. Então esse lugar aqui tem que ser um lugar de cura. Amém? Um lugar de libertação, gente, de salvação. E aqueles que se aproximarem de mim vão receber a bênção que está sobre a minha vida. Aqueles que se achegarem a mim vão sentir a unção e vão ser tocados por ela, a unção que está sobre a minha vida. Isso é muito importante. Lembra daquele louvor? Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Lembra ou não? Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Tudo aquilo. E tem que ser assim sempre. Alguém precisou de ti, você vai estender as mãos sobre essa pessoa e ela recebe o milagre, ó. E ela é curada, ela é liberta. Entende isso? Deus, ele quer fazer algo extraordinário dentro da nossa casa. Então Jesus, ele sai da igreja onde ele tinha curado, pregado, entra na casa da sogra de Pedro, e ele cura uma mulher. E no pôr do sol se ajuntam tantos enfermos e oprimidos que ele liberta todos eles. Aonde? Dentro da casa de Pedro. Entendeu? Então esse é o ponto importante. Um milagre dentro da minha casa. Dê esse espaço para Jesus fazer o milagre dentro da sua casa. Abre essa porta para ele fazer esse milagre. E não é só isso não. Eu queria que você acompanhasse comigo. Capítulo 2 agora, ó. Versículo 1 em diante. E alguns dias depois entrou outra vez aonde? Em Cafarnaum. Então ele foi outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava... Onde ele estava? Então olha, agora nós estamos vendo Jesus numa outra casa. Estava na casa de Pedro, agora ele está numa outra casa. Amém? Estão entendendo? Aí vai vendo. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Olha isso. E anunciava-lhes o quê?
a palavra. Irmãos, o bom seria se as pessoas se ajuntassem em grande número para ouvir a palavra de Deus dentro da minha casa. E não só apenas se ajuntassem em grande número para comer picanha, fazer um churrasco para a família, uma festa. Entende? Aqui o interesse é a busca pela palavra de Deus, a sede destes que se ajuntaram e foram até essa casa, era uma sede por Deus, pela sua palavra. E se ajuntaram tantos que não cabia mais em lugar nenhum, não tinha mais como entrar. Lotou, encheu a casa, tinha gente na janela, tinha gente na porta, não tinha mais como entrar. Todos em busca do alimento espiritual, todos em busca da comida. Estão ouvindo, gente? Estão ouvindo? E ele, aqui nós estamos observando que essa comida estava onde? Dentro de uma casa. Onde é que tem que estar a comida? É difícil a pergunta, né? Eu sei. É uma pergunta complexa, né, irmãos? Precisa aí de um treinamento, né, teológico para responder, né? O que eu perguntei? Hã? Onde estava o quê? Pois é, onde é que estava a comida? E eu vou perguntar agora, onde é que tem que estar a comida? Dentro de casa. Porque o dia que o nosso filho perecer, o dia que o nosso filho ficar doente, o dia que o nosso filho ficar oprimido, o dia que o nosso filho passar por uma luta emocional, o que vai ter lá? Alimento para ele, comida. E eu estou falando espiritual, viu? O dia que o marido ficar desgostoso, a esposa ficar nervosa, ou o dia que ambos, né, ficarem chateados com alguma situação da vida, da profissão, sabe? O que acontece? O que eles vão encontrar dentro de suas próprias casas? Comida, alimento. A comida estava ali, ó. Por isso que as pessoas se ajuntaram. Vamos lá, vamos comer daquela comida, vamos nos alimentar daquela palavra, porque tem um homem ali que vai dar uma palavra. Então, a palavra de Deus, que é Jesus, que é a palavra de Deus, não pode faltar dentro de casa. Porque o dia que faltar alguma coisa física, material, a comida espiritual vai direcionar a gente o que fazer, ou vai trazer provisão para a gente quando entendermos o propósito. Consegue entender isso? Então eu preciso imediatamente trazer para dentro da minha casa a comida, a palavra, o alimento. Porque quando o alimento estiver ali, irmãos, não vai caber de gente. E todas as pessoas que ali entrarem vão sair dali renovadas. Não cabia. Olha o que está dizendo o texto 3: e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quanto? Por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa de quem? Da multidão. O que eles fizeram? Descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Glória a Deus. O paralítico ali, chegaram, tentaram ali entrar, mas não conseguiram, porque tinha muita gente. Então pela porta não conseguiram. Vamos dar a volta por aqui, ver se tem uma outra entrada secreta. Deram a volta e não conseguiram. Vamos aplaudir Jesus. Aí deram a volta assim, não tinha nenhuma outra entrada secreta. Foram pelas janelas, nada, gente, não tinha condição nenhuma. Então tiveram uma brilhante ideia, falaram: a gente precisa levar esse homem aqui até a presença de Jesus. Aí fizeram um buraco, subiram. Eu fico imaginando o trabalho que isso deve ter dado, né?
trabalho que isso deve ter dado. E aí eles fizeram o buraco, desceram com o paralítico e colocaram o paralítico bem perto ali de Jesus. Aí, irmãos, vem o mistério. O versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, que coisa, hein? Disse ao paralítico: filho, perdoados estão o quê? Os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para o quê? Para o quê? Perdoar pecados. Disse ao paralítico, olha o que ele falou: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua? Vai para a tua? Olha, ele mandou ir para onde? Porque casa é lugar de cura. Aprenda. Casa é lugar que não pode faltar Jesus. Os milagres de Cristo devem começar dentro de casa. Dentro de casa. Olha aí. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar com você sobre duas coisas importantes aqui que não pode faltar dentro de casa. Nós vimos lá atrás. Primeiro, não pode faltar cura. Dentro da minha casa não pode faltar cura. Comece a orar a partir de hoje nesse sentido. Alguém ficou doente, alguém ficou enfermo, e eu vou dizer o seguinte: generaliza essa coisa de enfermidade, essa coisa de doença, porque, como eu disse, não precisa ser necessariamente só física, pode ser emocional, pode ser financeira. Então, enfermidade, doença pode estar ligada a tudo, ok? Então tem que ser lugar de cura. A minha casa precisa dizer: começa a partir de hoje a tomar posse desse direito que você tem. Senhor, eu quero o Senhor na minha casa, porque quando o Senhor está na minha casa, tem cura. Cura. Agora eu estou olhando para o texto, nesse que nós acabamos de ler, e eu vejo duas coisas importantes. O que não pode faltar na minha casa? Primeiro, o perdão dos pecados, ou o perdoar. O que foi que Jesus fez dentro desta casa? Perdoou. O que não pode faltar dentro da minha casa? Perdão. Porque se Cristo está habitando ali, gente, eu tenho de ser uma pessoa de coração perdoador. Porque quem está habitando ali é o que me perdoou, é o que me aceitou do jeito que eu sou. E eu não vou agora liberar perdão? Eu preciso. Então a minha casa tem que ser um ambiente, tem que ser um lugar onde há perdão. Segundo ponto, a minha casa não pode ser um lugar de deformação, mas sim de transformação. Amém? Havia aqui um homem que estava deformado, mas ele foi transformado. Ele não estava paralítico, era uma deformação, mas ele foi. Então, seja qual for a sua deformação, ela pode se transformar numa transformação. Ela pode mudar para uma transformação. Porque o nosso ambiente, o nosso lugar chamado lar, precisa ser um lugar de transformação e não de deformação. Então eu tenho que trazer para dentro da minha casa
transformação. Amém? Entender e aceitar os que estão ali, convivendo comigo. E trabalhar para que aquela pessoa que tem uma deformação seja transformada. E não ficar o tempo todo menosprezando, criticando, ou até murmurando com Deus a respeito daquela vida, daquela pessoa. O melhor a ser feito é falar para Deus sobre aquela pessoa, como fizeram com a sogra de Pedro. Porque aí ele vai olhar para aquela pessoa e vai transformar aquela pessoa. Porque se você, humano, já fez de tudo, então está na hora de você parar de fazer de tudo. Porque você, homem, ser humano, não mudou. O que significa dizer que o único que pode agora ajudar você a mudar é aquele que tem que estar, que tem que viver, que tem que morar na tua casa. Jesus. Então a sua casa tem que ser um ambiente de transformação e não de deformação. E para finalizar, a gente corre aqui para o capítulo, versículo 13, do mesmo capítulo. E tornou a sair para o mar. Então ele sai dali, de Cafarnaum, e vai para outro canto. E tornou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. Escuta agora, hein? E passando, quem é que ele viu? Levi, filho de quem? Alfeu. Onde é que ele estava? Assentado. O que ele disse para ele? Segue-me. E o que o rapaz fez? Levantou-se e passou a segui-lo. E aconteceu que, escuta aí, estando sentado aonde? À mesa. Que lugar? Em casa. Deste quem? Olha o nome dele aqui em cima. Levi. Ele estava sentado à mesa de Levi. Também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos, quem? Publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Gente, presta atenção. Jesus agora está numa outra casa. Olha aí. Numa outra casa ele estava, assentado na casa de Levi. Mas só que estava com ele alguns publicanos e pecadores, que segundo o texto estavam seguindo Jesus desde lá. Desde lá. O pecador seguindo a Jesus. Os pecadores seguindo a Jesus. Amém? Que engraçado, né? Os pecadores seguindo a Jesus. Às vezes a gente vê uma pessoa pecadora de uma forma tão isolada e a gente não consegue entender que Jesus, ele sempre vai ter misericórdia daquele pecador, mas a gente não, né? Que coisa, né? É interessante observar, porque desde lá eles vinham seguindo, o pecador seguindo. Não é isso que a gente quer, gente? Não é isso que a gente busca? A gente critica o pecador, mas quando ele está seguindo a Jesus, alguém critica ele por estar seguindo. E o pior, agora ele está sentado à mesa com esses pecadores. Aplauda Jesus. Você sabe por que eu mando aplaudir às vezes, né? Olha o que está acontecendo aqui no texto, ó, que bacana, ó. No 16 fala, deixa mais claro para a gente, ó. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores,
disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Olha agora, gente. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão. Eu não vim chamar os justos, mas sim os. Gente, quem é justo, é justo. E Jesus não vai ficar perdendo tempo com o justo, porque o justo já é justo, já está justificado de tudo, está entendendo? Diga para quem está do seu lado e fala: Cristo não vai perder tempo mais com você, porque o que Ele tinha que fazer de mudança na sua vida, de salvação, Ele já fez. Agora sabe o que Ele vai fazer? Ele está de olho na tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Ele está de olho naqueles que ainda não são salvos. Por isso que Ele fala: ó, os sãos não precisam de médico. Eu estou bem de saúde, por que eu vou no médico? Não precisa. Mas precisa de médico quem está do que? Doente. Então eles começaram a indagar, a questionar: como é que pode Jesus assentado comendo e bebendo com essa turma aí? Gente, bota isso no coração. A nossa casa deve ser um lugar imparcial, um lugar onde a gente podemos receber tudo quanto é tipo de gente. Não tem problema. A nossa casa precisa ser um lugar onde o próprio Cristo que está ali é que vai sarar os doentes. Entendeu ou não? É que vai justificar os pecadores. Então não tem problema você se assentar com pessoas que são pecadoras. A sua presença no meio deles pode falar, pode pregar, pode representar a própria pessoa de Jesus. Está entendendo isso? Então, fugir, para quê? Vamos prestar atenção. Você tem um parente seu, parente, sangue, primeiro grau, que é um pecador. Você não vai recebê-lo na sua casa? Não, nem quero receber esse pecador aí, esse miserável, né? Essa miserável, eu não quero nem receber. Uai, Jesus, Ele comeu e bebeu com eles. Mas qual era a função, qual era o papel, qual era a missão de Jesus? Justificar, salvar o pecador. Amém? Pare e pensa, irmãos, se ninguém tivesse nos amado, porque como é que nós nos convertemos? Como é que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Muito provavelmente nós chegamos pecadores, é óbvio, dentro de uma igreja, por exemplo. Ou quem sabe pessoas foram na nossa casa e nos pregaram a palavra, representaram Jesus entrando dentro da nossa casa e falaram do amor de Cristo para nós. Parou para pensar se essas pessoas agissem como esses daqui? Nossa, como é que pode? Foi lá comer com pecador, foi lá beber com pecador. Vocês estão conseguindo entender ou não? Então a minha casa tem que ser um lugar onde, irmãos, eu não vou fazer distinção de ninguém, acepção de ninguém, vou ser imparcial. Onde eu vou acolher, eu vou receber com amor, com carinho, porque quem está habitando ali é que vai curar o doente. Quem está habitando ali é que vai convencer aquele pecador ali do juízo, da justiça. Está entendendo ou não? É Ele que vai convencer. Então, leve um milagre para dentro da sua casa. E o milagre é Jesus. Ele tem que estar ali, Ele tem que habitar ali. E você vai ver que tudo pode mudar. Amém? Tudo pode mudar.
Vamos ficar de pé para a gente orar? Além de Jesus na sua casa, você precisa de algum milagre? Preciso. Então, agora é a hora de você falar qual milagre que você quer levar para sua casa. Tá pronto? Feche os olhos. Pai, ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra, escutamos tudo que nós precisávamos escutar. E o Senhor está em nossa casa. O Senhor habita lá. E hoje nós viemos para o culto, Senhor, para levar um milagre para dentro de casa. E eu quero, Deus, levar um milagre para dentro da minha casa. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, a cura se manifestou ali. Quando Jesus chegou na casa daquele que foi trazido por 4 homens que desceram pelo telhado, uma casa de uma pessoa anônima, não diz qual, mas aquela casa estava tão cheia, que ninguém mais podia entrar. E tudo isso porque a palavra estava ali, a comida estava ali. E foi nessa casa que o Senhor manifestou perdão, deu perdão. Foi nessa casa que o Senhor mudou, transformou uma pessoa que estava deformada. Porque a nossa casa deve de ser um lugar de transformação e não de deformação. Quando o Senhor entrou na casa de Levi, ajuntaram-se à mesa publicanos e pecadores que comiam e bebiam com eles. E Jesus disse que o justo, ele não precisa, quem precisa é o pecador. Ele disse que o doente precisa, o são não precisa de médico. Meu Deus, nós estamos também aqui agora orando, e cada um fazendo a sua oração. É um pedido, Senhor, individual de cada um. Alguém que pede por um milagre em casa. Alguém que está dizendo: Senhor, eu quero um milagre na minha casa. Eu quero um milagre dentro de casa. E aí eu já não sei qual é, mas sei que alguém está dizendo, falando. E alguém está falando para o Senhor sobre alguém. Está intercedendo agora. Senhor, em nome de Jesus, como houve essas manifestações nestas casas que citamos aqui hoje nesse estudo bíblico, que haja também, Deus, as mesmas manifestações, que haja cura, que haja transformação, que haja perdão e que haja salvação, Pai, porque é Tu e a Tua casa, está escrito, e nós tomamos posse desse direito que nós temos. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, escute a oração, o pedido que cada um está fazendo diante de Ti, ó Deus, e abençoa em o nome de Jesus. Oh, querida igreja, amados irmãos e irmãs, o teu momento é agora, a tua hora é chegada, e se você pedir, se você falar, se você orar, se você falar: Deus, eu quero um milagre na minha casa, dentro da minha casa, e eu busco, peço por esse milagre, Senhor, eu peço por ele, hoje, até o final desse ano, ele vai acontecer no nome de Jesus. Até o último dia desse ano, Senhor, o ano não vai acabar sem esse milagre. Então pode apresentar a Deus, irmão, irmã,
Pode levar para Deus qual milagre você quer para a sua casa. Qual milagre que você quer para a sua família? Você hoje está falando para Deus a respeito de quem? Aponte, fale, diga: Deus, é essa pessoa, ela que precisa, ela que está precisando, necessitando. Lembre-se que Jesus, ele curou os enfermos, as pessoas com enfermidades, e ele também expulsou os demônios de quem estava endemoniado. Oh, meus irmãos, o mesmo milagre está ocorrendo nesse momento. Jesus está curando e está expulsando. Jesus está agora ajudando você a alcançar a libertação, a salvação, a cura, a transformação, o perdão dos pecados. Ele está nesse momento atuando a seu favor. E no nome dele, oramos em nome de Jesus, repreendemos em nome de Jesus e anulamos em nome de Jesus toda e qualquer ação do diabo. Tudo que tem se levantado, que tem se colocado como impedimento, um bloqueio, tudo aquilo eu exijo em nome de Jesus agora que as doenças venham cessar, que todas as enfermidades venham desaparecer, e que todos os demônios, espíritos malignos que atormentam, perturbam, vão embora, saem em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que haja cura, libertação, que haja agora, Senhor, mudança de vida, que essa pessoa se liberte hoje de todo mal, de todo vício, de toda perturbação, de toda decadência espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que essa pessoa hoje se liberte, totalmente se liberte, isso para o louvor, para a honra, isso para a glória do nome do Senhor, pois o Senhor disse: tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, no nome de Jesus, que haja, meu Deus, mudança total, completa, e vou dizer, radical na vida desse povo. Senhor, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, nós apresentamos a nossa causa, o nosso pedido, colocamos diante do Senhor o que nós queremos, e ó Deus, seguimos firmes, seguimos fortes, seguimos crendo, não duvidando, mas que vai se fazer aquilo que estamos falando, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu tomo posse, a bênção é minha. Amém. Aplauda Jesus.